comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Mulheres declaram: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior. Amém, irmãos? Quem encontrou, diga glória a Deus. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Se você for, coloca a tua mão direita sobre a palavra do Senhor. Fecha os teus olhos e peça ao Senhor para continuar falando conosco nessa noite, pois é bem certo, Senhor, que nós possamos ouvir a tua voz, Pai, sentir a tua presença nessa noite. E cremos que o Senhor Deus já está falando conosco, mas pedimos ao Senhor, Pai, que traga a revelação desta palavra, Senhor, que nós iremos ler. Meu Pai, que no nome santo do Senhor, que o Senhor Deus venha falar no mais profundo do coração da tua igreja. Que o Senhor Deus venha, meu Pai, trazer a revelação que o Senhor quer nessa noite. A que cada um de nós possa entender, compreender, Senhor. E acima de tudo colocar em prática, pois é o maior segredo, Senhor, da tua palavra. Que o Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, fala no mais profundo do nosso coração. E como uma semente que ela é, Pai, ao ser lançada nessa noite, que nós possamos posicionar o nosso coração como uma terra fértil para receber a tua palavra, Senhor, para que ela venha enraizar, brotar, crescer e dar muitos frutos na vida de cada um. Mesmo sem merecer, eu te peço, Senhor, me usa para que o Senhor possa falar, Senhor, com a tua igreja nessa noite. É o que eu te peço, que nós te pedimos. Fala conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, amados. Nós vamos ler um versículo e os irmãos vão poder se assentar. Diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 12 e versículo 46. O subtítulo diz assim: a família de Jesus. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora e procurando falar-lhes. Versículo 47. E alguém lhe diz: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Versículo 48. Porém ele lhe respondeu aos que lhes trouxerem o aviso: quem é minha mãe? A quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, diz: eis minha mãe e os meus irmãos. Versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade do Pai celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Diga glória a Deus. Pode se assentar, adorando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus. Maravilhoso é o Senhor, amados. Amados, Deus traz essa palavra nessa noite, uma palavra a qual o Senhor nos ensina, e a qual lê, você um pouco já entendeu sobre fazer a vontade do Senhor. E lendo essa palavra, Deus trazia algo sobre a família. Hoje um culto da família. E dentro dessa palavra onde o Senhor Deus retrata que certa vez, a palavra do Senhor diz que Jesus está num lugar, num local, e Jesus, como sempre, ali na sua caminhada, sempre aproveitando as oportunidades, sempre aproveitando a oportunidade que havia multidão à sua volta, Jesus estava a ensinar, Jesus estava a pregar, Jesus estava a dar sermão, Jesus estava sempre falando do Pai, sempre falando do Rei. E aqui o que relata em Mateus, um momento que a palavra do Senhor, que Jesus estava num local, e ali ele estava ensinando, falando da palavra dele, da palavra do Pai, ensinando o caminho certo, falando. E a Bíblia diz que vai ter um acontecimento
que vai chamar muita atenção. Preste bem atenção para você entender o que Jesus quer nos dizer nessa noite. Que num desses momentos alguém chega para Jesus e vai dizer: Jesus, tem alguém para o lado de fora, e alguém que está para o lado de fora ali está a te chamar, Senhor. E esse alguém eu quero destacar para o Senhor, que é a sua mãe, seus irmãos, as suas irmãs, que estão ali a chamar e quer falar com o Senhor. Naquela mesma hora, Jesus então pega e tem como se fosse uma pausa, um silêncio. E Jesus logo olha para aqueles que chamou, para aqueles que avisou ele, que deu o recado e diz: mas quem é os meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são? Eu imagino que agora quem deu um aviso, a Jesus deve não estar entendendo nada. Alguém que chegou para Jesus e falou: Jesus, estão por lá de fora e quer falar com o Senhor, e que destaca que é a sua mãe, que são seus irmãos. Ou seja, a mesma coisa a gente faria se a gente vai contar para alguém, principalmente que é o protagonista, vamos dizer, que é o principal, que é o mestre que está ali, que é aquele que está ensinando, que é aquele que todos estão com atenção nele. Se a gente estivesse ali e fosse para falar: Jesus, alguém te chama. Se a gente olhasse na porta e percebesse que era Maria, percebesse que eram os irmãos de Jesus, era bem certo que a gente não ia só falar que era alguém que chamasse, estava chamando Jesus. Mas era bem certo que também a gente queria destacar: Jesus está te chamando, e quem chama, a gente olhou lá, é a tua mãe, Jesus, é os teus irmãos. E dessa mesma forma, alguém que entrega essa mensagem para Jesus, ele destaca: é a tua mãe, Jesus, é os teus irmãos. Ali na mesma hora que Jesus estava falando, estava conversando, contando ou ensinando, a Bíblia diz que naquela mesma hora que alguém corta ele e destaca que é sua mãe, seus irmãos estão chamando, a palavra do Senhor diz que Jesus olha para ele e diz: quem é minha mãe? Quem é os meus irmãos? Alguém que entregou a mensagem deve estar parado, como se diz, vamos dizer um ditado popular, deve estar um pouco perdido. Peraí, como que ele pergunta quem é? Quem é os seus irmãos? Quem é a sua mãe? Peraí, será que ele não lembra? E pelo que a Bíblia diz, ninguém dá uma resposta, porque muitos devem estar olhando e devem estar pensando: peraí, ele sabe muito bem quem é. Peraí, ele sabe muito bem que mãe dele, Maria, estava falando do pai, da mãe terrestre, ou seja, terreno. É muito certo que ele sabe quem é, ele conhece quem é. Mas Jesus fala para eles: quem é minha mãe? Quem é os meus irmãos? Alguém está esperando. Ninguém fala nada. E logo Jesus aponta para os discípulos, que talvez está sobre uma mesa, a Bíblia não está destacando, mas que está sobre talvez uma mesa, ou que está sobre em volta, fazendo a vontade do Senhor. Aqueles que se posicionaram a fazer a vontade de Deus, Jesus aponta para eles e diz: esses são a minha mãe, esses são os meus irmãos, esses são a minha família. Logo alguém vai olhar, todos vão olhar, melhor dizendo. E é bem certo que Jesus, já para destacar, porque ninguém não está muito entendendo, Jesus já fala: olha, porque todos aqueles que fizer a minha vontade, esses serão o meu irmão, serão a minha irmã, e serão a minha mãe, serão a minha família. Diga glória a Deus. Tem alguém lutando nessa noite para entrar na presença do Senhor? Tem alguém lutando para estar? É bem certo, amado, que você está lutando e sendo família de Jesus, aleluia. É bem certo que Jesus traz aqui agora a entender que essa batalha, que essa caminhada na presença do Senhor, o Senhor traz e nos coloca aqui como na posição de família do Senhor. É bem certo que o Senhor nos coloca na posição de um parentesco com o Pai, nos coloca na posição de familiares do Senhor, que somos família. Porque na mesma hora que alguém não está entendendo nada, Jesus aponta para o discípulo e diz: esses são os meus irmãos, esse é o meu pai, esses são minha mãe, esses são as minhas irmãs. Porque todo aquele que fizer a minha vontade, em outras palavras, todo aquele que estiver na caminhada, esse será a minha família. Sabe, olhando para essa palavra, amados, às vezes a gente entende que o Senhor está falando de caminhar, de estar no propósito. Nós entendemos que o Senhor destaca ali algo que alguém que está na presença se torna família.
E olhando para essa palavra, Deus me faz entender nessa noite, amados, que no mesmo propósito que a gente está caminhando na presença do Senhor, que no mesmo propósito que você chega aqui lutando, que muitas das vezes você chega aqui na quinta-feira orando, talvez até diz: pastor, eu tenho buscado, eu tenho orado para alguém na minha casa, eu tenho entregado um familiar pela conversão, pastor, eu tenho lutado para que o Senhor alcance quebrando o coração, eu tenho lutado para que o Senhor converta, pastor. Na mesma caminhada que você está lutando e às vezes pensa, está vendo que está tudo difícil, pensa que muitas das vezes está só, na mesma caminhada eu entendo que o Senhor nessa noite está dizendo: ei, você está lutando, mas você está sendo família de Jesus. Na mesma caminhada de luta, de batalha, eu já estou me posicionando como um ente querido do Senhor. Na mesma hora que eu estou clamando por alguém da minha casa, eu também já estou me posicionando como um familiar do Senhor. E se eu estou posicionando como um familiar de Jesus, é porque eu estou na obediência, é porque eu estou buscando, é porque eu estou na luta para fazer a vontade do Pai. Eu entendo que quando o Senhor fala: ei, aquele que não luta pelos seus, ele se coloca numa posição pior do que negar a fé. Se o Senhor está falando para a gente que é para a gente lutar, que é para a gente orar, que é para a gente buscar pelo nosso, é porque a gente está na caminhada de busca. E se a gente está numa caminhada de busca, a gente está numa caminhada de obediência. E eu quero que você entenda: se eu estou numa caminhada de busca e obediência, eu estou na caminhada se tornando família do Senhor. Sabe, amados, às vezes a gente entra numa caminhada de batalha, de luta. E principalmente eu destaco muito aqui que quando se fala de lutar pela família, não é fácil. De quando se fala de orar por entes queridos, e às vezes a gente até no começo pensou: será muito fácil eu falar e mostrar as coisas do Senhor e contar que Jesus é assim, assim, e de uma hora para outra vai mudar a visão. E a gente percebeu que não foi bem assim, que a gente luta, que muitas das vezes a gente mostra claramente que só o Senhor pode salvar. Muitas das vezes você percebe que você quer, como ditado popular que a gente diz, dá vontade de abrir a cabeça e colocar dentro lá a palavra do Senhor para entender. Às vezes a gente usa esse ditado popular porque a gente quer que vê como a gente está vendo. A gente quer que enxerga da mesma forma que a gente está enxergando. E muitas das vezes não é isso que a gente recebe de resposta. Não é isso que a gente vê que começou a observar. Pelo contrário, parece que você lançou a palavra e nem sequer observou naquilo que você diz. Parece que você evangelizou naquele domingo da família, domingo reunido com os familiares, e parece que ninguém deu ouvido. Parece que você tirou aquele dia para orar e aproveitar que a família estava reunida, e ninguém sequer observou a tua oração. Parece que você preparou aquele dia que estava reunido para falar um pouco do Senhor, e parece que ninguém quis observar, parece que ninguém deu a mínima. Ou seja, aquele sentimento que o Senhor queria que entendesse, mas parece que não está entendendo. Mas a gente precisa entender, amados, que essa é uma caminhada de semeio, de semear. Essa é uma caminhada que parece que ninguém está ouvindo, mas você está semeando. Parece que ninguém está querendo ouvir, mas você está lançando a palavra do Senhor. Parece que ninguém está querendo entender nada do teu Deus, da busca que você tem na presença do Senhor, mas você está semeando. E o Senhor diz: continue a semear. Se eu estou continuando semeando, se eu estou lutando, se eu estou na peleja, muitas das vezes eu não vejo, mas eu estou obedecendo. E se eu estou obedecendo, eu estou sendo família de Jesus, aleluia. Se eu estou no propósito, ainda que esteja de dor, de batalha, eu estou obedecendo. E eu quero que você entenda nessa noite que Deus mais colocou no meu coração, que às vezes a gente deixa passar despercebido. E se eu estou obedecendo em meio a lágrimas ou em meio a dor, eu estou sendo família de Jesus. Porque se eu estou obedecendo, Jesus está dizendo: aquele que está obedecendo, aquele que está fazendo a minha vontade, esse eu chamo de família minha, esse eu chamo de familiar, aleluia. Você consegue entender que naquela mesma hora eu fico imaginando que naquele dia que Jesus apontou para os discípulos e falou para eles: olha, essa é a minha família, eu fico imaginando que honra que eles sentiram na hora. Imagina só, porque a gente tem um sentimento de todos estavam ali, está servindo o Senhor, mas na mesma hora vê Jesus falar algo que não muito entendeu nada, mas daqui a pouco Jesus começa a entregar o porquê
que ele disse que quem são a sua família. E na mesma hora Jesus aponta para os discípulos e diz: esses são a minha família, porque todo aquele que estiver na minha vontade, esse será da minha família. Esse será um ente querido, em outras palavras. É Jesus dizendo: não importa o tamanho da tua luta. Às vezes você só olha para a batalha, mas esquece que você é um ente querido do Senhor. Às vezes a gente só olha para a luta, para a caminhada que está difícil, que ou seja, escaldante. Às vezes a gente só está olhando porque a caminhada está tão dura, pastor, está tão difícil, está tão de tempo que parece que não chega, de hora que a promessa não cumpre, de um momento que parece que o Senhor não está olhando, e estamos esquecendo que estamos em persistência. E se eu estou em persistência, eu estou obedecendo. E se eu estou obedecendo, eu estou na vontade de Deus. Aleluia. Se eu estou na vontade do Pai, eu estou, amados, na posição que o Senhor se agrada. Eu estou no centro e na vontade que o Senhor se agrada. Pastor, o que o Senhor quer dizer? O Senhor me faz entender nessa noite. Não desista da tua batalha, não desista da tua família. O Senhor sabe a cruz que a gente carrega. O Senhor sabe, amados, a batalha que muitas das vezes enfrentamos. O Senhor sabe a luta que é muitas das vezes. Se você está aqui nessa noite e ora pelo cônjuge, está, mas no momento ele não está. E a mãe que ora pelo filho está na presença do Senhor, e no momento ele ainda não está. O Senhor sabe o tamanho da batalha. O Senhor sabe o teu sentimento, mãe. O Senhor sabe o sentimento da esposa, do esposo, de estar clamando, do pai. Está dizendo: Senhor, quanto eu queria que meu pai e meu filho estivessem na tua presença. O quanto queria, ou seja, o quanto eu queria ver na tua presença. O Senhor sabe, o Senhor conhece. É porque às vezes é tão árido que a gente só olha para a batalha, a gente só olha para o sentimento de dor, e naquele sentimento de dor é que o inimigo não fica de braços cruzados e aproveita a situação. E é o que eu sempre digo, ele pega carona e quer mostrar: está tudo difícil, não é? Não cumpre a promessa, está batalha, não está adiantando, não adianta fazer campanha, esquecendo nós que o Senhor nessa noite está dizendo: se está persistindo, está no propósito. E se está no propósito do Senhor, está enquadrando como família, como um ente querido, como um filho do Deus Todo-Poderoso, daquele que Deus está olhando e está dizendo: eu sei das tuas batalhas, mas tu és alguém da minha família. Aleluia. Talvez eu possa dizer, amados, e como ser humano, muitas das vezes, como cristão, está sempre enfrentando uma batalha ou outra. Talvez algum dos discípulos ali estava achando difícil seguir o Senhor. Talvez porventura alguém dos discípulos ali estava sentindo um peso. Mas eu tenho certeza que na mesma hora que a Bíblia diz que Jesus aponta para eles e diz: olha, esses são a minha família, porque eles estão dentro da minha vontade. Eu não sei se você está entendendo, amados. Você pode passar a batalha que for de lutar pela tua casa, pela tua família, pelos seus entes queridos, mas o maior privilégio é Jesus estar olhando para ti e estar falando: você é alguém da minha casa, você é alguém que está na minha mesa. Aleluia. Não sei se você está entendendo, mas a gente pode enfrentar a batalha que for, a luta que for, mas não há nada mais gratificante de Jesus olhar e falar: eu sei das suas batalhas, você passa por luta, não é fácil lutar pela tua casa, ei, mas eu quero dizer, você é alguém que está na minha mesa. Aleluia. Você é alguém que senta comigo à mesa. Outras palavras, alguém da minha casa, o meu familiar. Era Jesus apontando para o discípulo e falando: ei, esses que estão na minha vontade, esses são a minha família. Eu imagino que pode qualquer um dos discípulos estar na pior batalha, mas não tinha um sentimento melhor do que eles ver o Pai, o Mestre, aquele que sabe de todas as coisas, apontando para ele, dizendo: ei, esses são a minha família. Eu não sei se você entendeu, mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: Ele sabe as batalhas, Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe da luta. E o Senhor não esqueceu e manda dizer: Ele a lembra muito bem que você é alguém da mesa dele. Ele a lembra muito bem que você é alguém da mesa dele.
Ele lembra muito bem das tuas pelejas, da tua luta, da tua persistência. E se tem persistência, está na obediência. Se está na obediência, está na mesa com o Pai. A gente ainda falou esses dias aqui sobre obediência, amados. Não há nada mais gratificante do que entender que pode passar o que for, mas se a presença do Senhor está lá, ainda há esperança. Se o Senhor ainda está no controle, vai passar. Se o Senhor está na direção, daqui a pouco a gente vai contar o testemunho. Se o Senhor está na direção, daqui a pouco, não é aquelas batalhas que a gente passava no mundo lá fora e só ficava para vergonha. Você lembra que você passava luta, batalha, quem cair era você, o gigante permanecia de pé. O mar não se abria de forma alguma, e nem sequer a gente tinha coragem de pisar sobre as águas. De forma alguma a gente via Deus na história. A gente ficava envergonhado. Mas hoje a gente vê, temos batalha, temos luta, mas daqui a pouco o mar tem que se abrir para você passar. Se não se abrir, o Senhor vai te fazer passar por cima. Mas você sempre lembra que você chega do outro lado. Você lembra que o gigante, ele sempre se levanta na caminhada, mas daqui a pouco a gente vê ele cair. Não sabe como o Senhor fez, não sabe como o Senhor criou a situação, não sabe como Deus trabalhou no ambiente, mas a gente sabe que Deus está dando vitória, aleluia. A gente não consegue muitas das vezes compreender, ou talvez dizer ou contar como o Senhor fez, mas a gente sabe que Ele fez. Você lembra daquele cego que a palavra do Senhor diz de nascença? Porém, se não me falha a memória, perdão, amados, o cego ou o paralítico, a qual o Senhor, o cego mesmo, que a qual o Senhor cura, o Senhor abre os olhos, e daqui a pouco alguém vai dizer para ele: quem que abriu os teus olhos? Alguém vai até questionar: ei, não era nem dia de milagre acontecer. Ele vai falar: eu não sei, eu só sei que aconteceu. Ele disse: eu não sei, eu só sei que fui curado. Sabe, o cristão, ele vive na mesma posição. Se é para a gente explicar como aconteceu, não queira que a gente explique, mas a gente sabe que aconteceu. Não queira que a gente explique como que vai acontecer ou como está acontecendo. A gente só vê Deus fazer. A gente só vê Deus colocar as coisas no lugar. O que é isso? Só aquele que está lutando na presença consegue sobreviver e entender que não sabe como que aconteceu, mas vê Deus fazer, vê Deus criar. Eu não sei como que aconteceu, mas o Senhor é fiel para fazer e fez acontecer, aleluia. Não sei como, mas eu sei de uma coisa, que eu sou aquele que faço parte da mesa do Senhor. O inimigo pode afrontar, pode falar, mas é noite de você, amados, se levantar com a identidade de dizer: posso estar passando a batalha, mas eu sou alguém da mesa do Senhor, que daqui a pouco vai testemunhar, que daqui a pouco vai contar que o Senhor fez maravilhas na minha casa. Oh, aleluia. Oh, Senhor, Pai Santo. Se pedir para o cristão muitas das vezes contar como que aconteceu, muitas das vezes não conseguimos, mas sabemos que aconteceu. Sabemos que a prova passou. Sabemos que vencemos o deserto. E não foi só vencer um deserto. Daqui a pouco você vai entender que não foi só passar aquela batalha. Quando a gente passa, que a gente começa a colocar as coisas, porque o nosso raciocínio, ele é mais, não se compara do Senhor. O Senhor sabe como faz, o que permite, Ele coloca tudo no caminho certo. Ele prepara tudo. Às vezes Ele está lá no meio do caminho, nós não estamos, às vezes começa a perder a fé, questiona o Senhor, mas Ele prepara tudo. Depois que a gente conseguiu passar, que Ele pegou nas nossas mãos, que a gente encorajou, que a gente decidiu vencer, que a gente decidiu em chegar do outro lado de lá. Depois que a gente chega, a gente começa a encaixar as coisas e ver como que o Senhor é maravilhoso. A gente olha para trás e percebe: eu precisava passar aquilo naquele dia, mas a gente não queria passar. A gente começa a lembrar que eu precisava ter enfrentado aquela situação mesmo, porque ela cooperou para isso. Mas quando a gente está passando, a gente não vê. Antes da gente passar, muito menos. Quem é que quer enfrentar o deserto? Quem é que quer enfrentar a luta, a batalha? A gente quer vitória.
mas a gente não quer deserto. Você já percebeu que às vezes a gente contradiz naquilo que a gente fala para o Senhor? A gente quer vitória, mas não quer a luta. Como que vai existir vitória sem luta? Você já percebeu que a gente contradiz muitas das vezes na oração com o Senhor? Pai, me usa. Mas quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas a gente não quer ser cobrado. A gente não quer ver um empecilho no caminho. Mas a gente quer vitória sobre empecilhos. Mas não quer empecilho. E como vencer um empecilho? Como passar o gigante? Como vencer um gigante se não tiver ele na história? Para entender melhor, não fugindo dentro da palavra. Mas a Bíblia vai dizer sobre alguém chamado Davi, muito bem conhecido. E a gente sabe que ele vence um gigante. Que ele recebeu e ele tem uma coragem que os seus irmãos não tinham. Que ele se coloca no campo de batalha aonde ninguém quis se colocar. Enquanto muitos olhou para o gigante e não teve coragem de descer para o campo de batalha, ele olhou também para o gigante, sendo um ser humano igual a eles, mas ele teve coragem de descer para o campo de batalha, porque ele sabia que ele não estava descendo só. Ele sabia que ele não estava entrando no campo de batalha só. Porém a palavra diz que ele desce com a coragem, com fé. E a Bíblia diz que ele luta e vence o gigante. Mas aí eu te digo uma coisa: poderia ter outros relatos de gigantes dentro da palavra. Até tem, mas o mais conhecido, se falou de gigante, se lembra de Davi. Por que se lembra de Davi? Por causa do gigante. O Senhor tem uma história e tem um testemunho para entregar lá na frente. Mas antes, a gente precisa passar por algo. Eu não sei se você está entendendo, mas na nossa vida você precisa entender que vai aparecer o gigante, porque depois vão lembrar de ti pela maior vitória que você teve. Se fala gigante, lembra de Davi. Mas por que lembra de Davi? Por causa de gigante. Não sei se você vai pegar, mas quem seria Davi se não houvesse o gigante, se não houvesse o leão, se não houvesse o urso, se não houvesse a perseguição de Saul? Quem ia lembrar de Davi? Peraí, o Senhor te faz entender que o que você está passando hoje vai cooperar para a tua vitória lá na frente. O que você enfrenta hoje, aleluia, vai fazer a lembrar da tua fé. Daqui a pouco, espere, confie. A situação que eu enfrento hoje, o nome do Senhor será glorificado amanhã. Você pode olhar para essa situação hoje. O inimigo gosta de olhar para afrontar, não é? Então é noite de você levantar com a identidade do Senhor que Ele te entregou e dizer: será muito bem lembrado pelo aquilo que eu estou passando hoje. É noite de você dizer para o inimigo: sim, pode me afrontar, mas daqui a pouco será muito bem lembrado e eu vou sorrir do que eu estou passando hoje. Eu vou sorrir e vou lembrar antes da conversão. Eu estou vivendo um tempo, pastor, que eu ainda não consegui a conversão da minha casa inteira. Mas começa a olhar diferente nessa noite. Daqui a pouco você vai poder lembrar aquele ente querido e falar assim: lembra que você criticava? Hoje está chorando na presença do Senhor. Vai chegar um momento de você olhar e falar: você lembra que disse que não iria? Pois é, hoje quem vê assim, e a gente tem visto, amados. Eu lembro muito bem do que o Senhor Deus tem feito. E Ele ainda vai fazer. De quantas das vezes, se fosse para olhar e acreditar, não dava mais para acreditar. Mas quem trabalha é do Senhor. Aquele que está na posição em obediência, e como o Senhor diz que se está na obediência a família dele, sabe, a palavra do Senhor vai destacar alguém chamado, um homem chamado Josafá, que reina sobre Israel, mas que quando passa o pior momento da tua vida de batalha, em que ele desce para orar, jejuar e buscar o Senhor desce também. E diz para Josafá: só mantenha a posição, porque essa batalha não é tua, mas ela é minha. Você só precisa entender que tem um momento certo, e quem faz é o Senhor. Quem trata coração é Deus. Quem move o ambiente para trabalhar na família é o Senhor. Você só tem que manter a posição em persistência, busca e jejum pela tua casa. A posição que o Senhor fala é essa: só mantém no centro e na vontade do Senhor. Pastor, está difícil, mas continue adorando, continue buscando. O maior privilégio é que o Senhor está dizendo essa noite: você é alguém que faz parte da mesa dele. O maior privilégio é que entender que eu posso passar a maior batalha que for, mas o Senhor nessa noite está dizendo:
nós somos da família dele. Nós somos alguém que pode estar na batalha, mas eu estou em obediência. E se eu estou em obediência, eu sou alguém da mesa do Senhor. O Senhor olha para aqueles discípulos e diz: olha, todos esses que faz a minha vontade, esse é a minha família. Esses são aqueles que eu trago mais próximo. Quando a gente se fala família, alguém mais perto, uma consideração mais próxima. Peraí, pastor, você está dizendo que o Senhor faz acepção de pessoas? Não, o Senhor não faz acepção de pessoas, porque não é Ele que se chega. Ele deu a liberdade para mim se achegar. A palavra diz que Ele está no mesmo lugar. No mesmo lugar. Mas tem muitas pessoas que se achegam mais perto. O que é isso, pastor? Quando ele diz a lei da semeadura. O que é isso? É bem certo que alguém está se aproximando, que alguém está chegando mais perto. É bem certo que alguém está olhando para o Senhor e dizendo: pai, eu quero sim me posicionar cada vez mais como família do Senhor. Eu quero chegar mais próximo, eu quero ir mais profundo, eu quero viver o que o Senhor quer para a minha vida. Eu quero estar na tua presença. Automaticamente alguém está chegando mais perto. E se eu estou chegando mais perto, eu estou vivendo o melhor do Senhor. Não é que Deus está fazendo essa opção, é que alguém decidiu chegar mais próximo. É porque você decidiu a viver o que o Senhor tem. Porque daqui a pouco, amados, que você está querendo para a tua família é o que você está vivendo. Porque muitas das vezes a gente se colocou numa posição, ou se talvez você se coloque numa posição hoje assim, querendo que a tua família viva aquilo que você ainda não viveu. Pastor, eu ainda não me entreguei para o Senhor, mas eu sempre luto para a minha família para eles se entregar. Amados, a propósito do Senhor, que eu tenho que estar vivendo e sendo para mim passar. O Senhor diz que a gente entrega aquilo que tem. Sabe o que é isso? Deus, muitas das vezes a gente quer que a casa seja o que a gente ainda não é. O maior testemunho primeiro é a coluna. E quem é o coluna da casa? Gente que muitas das vezes olhou e falou: Senhor, por que eu estou aqui só? Por que o Senhor me trouxe primeiro e ninguém da minha casa quer vir? Porque tem ainda aquele que ainda não veio, Senhor. Deus primeiro levanta uma coluna, amados. Eu sempre testemunhei isso aqui. A gente sim já veio conhecendo o Evangelho. Eu cresci conhecendo o Evangelho do Senhor. Mas quando o Senhor me levou, juntamente com o meu irmão para a presença do Senhor, levou os dois, os jovens da casa. Mas ninguém estava na presença do Senhor. E a gente olhava e falou, logo a gente. E naquele sentimento de jovem no comecinho, até com vergonha de buscar o Senhor. A gente já lembra que a igreja era do outro lado, lá da praça. E a gente nem carregava a Bíblia. Passar no meio da praça com Bíblia, no comecinho, pegar aquele sentimento de vergonha. Você imagina Deus levantar primeiro os jovens dentro do lar, para depois ir alcançando de volta a família, os lares. E Deus foi trabalhando, Deus foi fazendo, e depois a gente foi se entregando. Ou seja, daqui a pouco já estava passando no meio da praça com a Bíblia. E se tivesse alguém perto, a gente convidava também para ir. A gente já estava numa posição de vivendo algo e oferecendo dentro do lar, dentro da casa. Vivendo e oferecendo. É o que eu disse aqui. A gente não está naquela posição, eu não quero, mas quero que a minha família viva. Amados, primeiro Deus está dizendo, se posicione, eu quero que você viva o melhor que eu tenho para ti. Aceita o Senhor como o único e suficiente Salvador. É depois que Deus faz dentro do lar. Primeiro seja o maior testemunho dentro da tua casa, porque depois eles vão aprender contigo pelo teu testemunho. Aleluia. Quantas das vezes, amados, por que a palavra do Senhor diz, a esposa sabe, ela edifica a sua casa? Porque na sabedoria que o Senhor entrega e ela recebe, que ela age dentro do lar, é o testemunho que ela passa para os filhos e que ela passa para o esposo. E se é a esposa, o esposo tem que agir com sabedoria, porque na sabedoria que o esposo vai agir, é o testemunho que ele vai passar para a esposa. Daqui a pouco, Deus no trabalhar do coração vai buscar o Senhor. Por quê? Porque tem um testemunho dentro de casa. Porque tem alguém de fé dentro de casa. Porque olhou e está entendendo. Sabe que muitas das vezes a casa não caiu porque você estava de joelhos. Porque você é aquele que é considerado como enjoada, como enjoado. Mas é aquele que ora e Deus responde dentro de casa. É aquele que muitas das vezes sabe, ele é enjoado da família, ele é crente, ele é o crente da família.
família é aquele que só fala de Deus, mas quando tudo aperta, sabe que a tua oração que faz o céu se abrir, tudo mudar e tudo dá certo. Vê livramento, porque você está na presença de Deus. É o teu testemunho que vai mudar o teu lar. É o nosso testemunho que vai alcançar as famílias. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Deus está nos dizendo: se entrega. Se entrega a ser família do Senhor. Porque nós vamos oferecer aquilo que a gente está vivendo. Ofereça aquilo que você está vivendo. Pastor, eu ainda não me entreguei. Hoje é noite de você se entregar. Hoje é noite de você dizer: Pai, eu quero sim ser alguém da tua mesa. Eu quero me posicionar mais profundo, mais perto da presença do Senhor. Porque no abrir da minha boca dentro da minha casa não será só o abrir, mas vai sair unção, vai sair palavra profética. Se não passou, não, ainda não está entendendo, amados. Não é só um abrir de boca dentro do teu lar. Quando o Senhor te levantou como coluna, você não vê o espiritual. Mas não é bem simples que você só falou. Você não só falou, você semeou. E está crescendo. Daqui a pouco vai haver um mover. Você só orou. E talvez pensou: é palavras vazias, pastor, porque parece que quando eu oro, parece que piora. Não, o inimigo quer trazer esse sentimento maligno para a tua vida, de mentira. É claro que quanto mais a gente ora, mais o inimigo se levanta, mas mais ele cai. E quanto mais ele se levantar, mais eu preciso orar. Quanto mais ele se levantar, mais eu vou continuar crendo. Quanto mais ele se levantar, mais eu vou me posicionar na mesa de Jesus. Quanto mais ele tentar me intimidar, mais eu vou dizer: pode estar difícil, mas eu sou alguém da mesa do Senhor. Pode estar em batalha, mas Jesus me falou hoje à noite que eu sou alguém da família dele. Eu estou posicionado na mesa dele. Eu estou como filho do Senhor Jesus. Aleluia. Pode se levantar, mas você tem, amados, o maior privilégio de declarar nessa noite que o Senhor te chamou para a mesa dele. E eu vou te dizer uma coisa de Gênesis e Apocalipse: aquele que estava em obediência nunca perdeu uma batalha. Eu lembro agora que Davi também disse: ei, eu fui jovem, eu já sou velho, mas eu nunca vi um justo sem resposta, e muito menos a sua descendência mendigar o pão. Você entendeu que Deus não está falando só de ti, mas a tua vida com Deus gera uma proteção na tua casa? Você lembra de Jó ser temente ao Senhor, e a Bíblia diz que o quê? Que era como uma cerca em volta tudo que era de Jó. Você não está entendendo, você está aqui adorando agora, e Deus está dando livramento para o teu filho, para o teu esposo, para um ente querido. O inimigo tentando tocar, e Deus dizendo: não toca, porque é mulher de oração. Não toca, porque é alguém na minha presença. Não toca, porque está me adorando. É alguém da minha mesa. Aleluia. Sabe de uma coisa? Não é palavras em vão, mas a Bíblia diz que Abraão olha para o Senhor e diz: Pai, oh, aleluia. Por amor de um, o Senhor pode livrar uma cidade. O Senhor pode livrar 50, 40, 30. E o Senhor está dizendo: sim, por amor de um livro. E Deus está entendendo que Abraão está querendo dizer para ele: Sodoma e Gomorra, Senhor, tem o meu sobrinho lá, ele tem uma família lá. O Senhor estava partindo para Sodoma e Gomorra para destruir, por tamanho pecado. E Abraão, no meio da caminhada, tem um encontro com o Senhor. Ele pergunta: se eu sou livre por causa de amor de um? E o Senhor fala assim: até por amor de um eu livro até uma cidade inteira. Às vezes a gente pensa que está perdendo tempo na presença do Senhor. Às vezes a gente pensa que está sendo em vão adorar o Senhor. Esses dias eu ainda falava sobre o cuidado de Deus. Amados, você sabe o que é um cuidado do Senhor? Eu já até falava sobre algo de saúde. Eu vou até falar que novamente, que o Senhor me incomoda para dizer. Quando a gente está na presença do Senhor, e você é alguém que está na presença de Deus, você é alguém que tem comunhão com o Senhor, Deus vai cuidar de ti em todos os momentos, em todas as circunstâncias.
Algo era para acontecer de qualquer maneira. O Senhor não vai permitir. Não é de qualquer maneira que se trata alguém do Senhor. Não é de qualquer maneira que vai se passar. Não é de qualquer maneira que vai acontecer. Não é de qualquer jeito. Não, de qualquer tempo. Não é de qualquer tempo. Será no tempo do Senhor. E Deus vai ter enviado seus anjos para cuidar. Deus vai ter enviado os seus anjos para moldar. Deus vai ter enviado os seus anjos na frente para te atender. Até na situação que eu não queria passar, mas eu entrei, o Senhor já preparou tudo, já colocou anjos para guardar, para encaminhar tudo para dar certo. Sabe o que é isso? O cuidado do Senhor, uma comunhão com Deus, que às vezes você pensa é difícil, dá vontade de parar, dá vontade de parar, dá vontade de desistir. Pode dar vontade de desistir, mas Deus está dizendo: continua alimentando o teu espírito, persista, porque tu não és qualquer um, você é alguém que senta à mesa com o Senhor, você é alguém que está na mesa com Cristo, você é alguém que Deus está apontando nessa noite e está dizendo: ei, é você que faz a minha vontade, é você que é a minha família, aleluia. Oh Deus, não é só chegando o inimigo e tocando. Você tem orado e a tua casa tem sido guardada porque você está na presença do Senhor. Não é só chegando o inimigo e destruindo, pelo contrário, tem que passar pela permissão do Senhor. Você é alguém da mesa do Senhor. Olha para esse irmão que está do teu lado, diz assim para ele: não será de qualquer forma. Pode dizer, porque você é alguém da mesa do Senhor. Não, diz mais forte, olha nos olhos dele: não será de qualquer forma, porque você é alguém na mesa do Senhor, aleluias. Glorifica bem forte o nome dele, aleluias. Tudo vai acontecer, sabe como? Deus dizendo: faz assim, faz aqui, coloca aqui, será nesse tempo. Deus dizendo para os anjos: proteja, guarda, faz dessa forma, nesse dia, nessa hora, entrega a resposta. Por quê? Porque faz parte da minha mesa, porque é da minha família, porque guarda, chora, passa uma batalha tremenda, mas é alguém da minha mesa, aleluia. Às vezes a gente olha e pelos olhos humanos a gente pensa de qualquer forma. Não é, amados. No mundo espiritual o inimigo sabe muito bem quem é você. No mundo espiritual o inimigo está vendo muito bem quem está à sua volta, quem está aguardando, aqueles que são seus entes queridos. E o Senhor sabe quando você tem orado por eles. E quantas das coisas era para ter acontecido, o Senhor não deixou acontecer. Quantas das vezes muitos dos nossos não era para estar aqui e hoje estão, porque o Senhor guardou. Só levou os que era no tempo mesmo. E ainda muitas das vezes você viu Deus preparar. Às vezes até pensa que não, e o Senhor me faz dizer que nessa noite Deus sabe o tempo certo, Deus sabe como preparar, Deus sabe como fazer. Deus alcança o coração que o homem não pode alcançar. Sabe o que é isso? Vale a pena. Vale a pena continuar na mesa com o Senhor. O que é isso? Continuar na presença, continuar adorando, continuar sendo aquele que o inimigo mais persegue, mas é o porquê está mais próximo do Senhor. É o que passou, parece que só eu que passo tanta batalha. Parece, pastor, parece que se eu olhar dentro da igreja, parece que é só eu que passo por tudo. Não é só, mas não é. É porque o sentimento que quanto mais você está mais próximo do Senhor, é por isso que o inimigo se apavora. É por isso que o inimigo se desespera. Está tudo ficando tão difícil, fica em paz. Se está o inimigo pulando para cima, é porque você está agradando o Senhor. Quando não está agradando, fica tudo em paz, tranquilo, por muito tempo. É claro que o Senhor entrega bonança. A gente passa um tempo de bonança, de repente vem uma prova aqui, porque se não vier, você nem a lembra do Senhor, a gente nem a lembra. Se não vier a batalha, a gente esquece, já não ora mais. Se ficar tudo na bonança, só vou começar a orar uma vez por semana para dormir, na hora de dormir, na hora de levantar. Mas percebe que quando vem a batalha, estamos lá, rente, na presença do Pai. E o Pai se agrada da gente estar na presença dele. Não é que ele se agrada das batalhas,
é que Ele se agrada de ver o Filho na presença, e Ele tem o maior prazer de mostrar que você é alguém da mesa dEle, aleluia. Tem uma multidão que Jesus está ensinando, uma multidão olhando e observando. E quando eu disse para você que é o maior privilégio para os discípulos, é que tem uma multidão lá e Jesus aproveita a situação para dizer, sabe o que? Quem está na minha presença, esses são as minhas famílias, meus familiares. Tem uma multidão agora parando e olhando para os discípulos. Você precisa entender que nessa noite o inimigo pode estar furioso, o inferno pode estar furioso, mas estão todos olhando para ti hoje, porque o Senhor está dizendo, você é alguém da mesa do Senhor. Você é alguém da mesa de Jesus. Você é alguém, pastor, está difícil, mas eu estou perseverando. Se está perseverando, está em obediência. Se está em obediência, está se posicionando como alguém da família do Senhor. O Senhor só está dizendo, só persista, só continue. O maior privilégio é que o inimigo sabe que você está na presença de Deus, que você dobra os seus joelhos e ele tem que cair por terra. O inimigo sabe, pode saber que muitas das vezes você se lamenta, por enquanto ainda não estão todos na presença do Senhor, mas sabe que a qualquer momento Deus vai te dar vitória, que se você persistir, a qualquer momento Deus está dando livramento, Deus está tocando, e daqui a pouco se prostrará na presença de Deus. Daqui a pouco, sabe mais, amados, eu vou mais além, porque eu creio no que Deus está dizendo. Daqui a pouco está recebendo o Espírito Santo, adorando a Deus aqui na casa do Senhor. Daqui a pouco está chorando na presença de Deus. Eu não sei quando o tempo será, mas já prepara o teu coração, porque eu creio no que o Senhor está dizendo. Se você faz parte da mesa do Senhor, fique em paz, persista, fique em paz. O Senhor espera a multidão mesmo, para mostrar que você é alguém na mesa dele. Às vezes a gente pensa que a multidão foi para ver a minha luta, a minha batalha. Não, calma. O Senhor espera a multidão juntar mesmo, para mostrar que você é alguém na presença dele. Quando ele justifica, fica a nossa batalha que a gente passou, fica como testemunho. Todos estão entendendo agora que quando Jesus apontou para aqueles servos, para aqueles discípulos, e disse que eles eram família do Senhor, muitos agora estão entendendo, peraí, vale a pena continuar na presença. Muitos daquela multidão devem estar pensando, vale a pena seguir o mestre. Alguém deve estar entendendo e deve ter pegado a visão, pode estar passando, não é fácil seguir o mestre, mas não tem nada que pague ele não apontar para a gente e dizer, você é alguém da minha mesa, você é alguém da minha família, você é aquele que eu chamo para o filho, você é aquele que eu chamo de amigo, você é aquele que eu te chamo e te falo para ti, ora, prostra e diz, Pai nosso que estás no céu. Se é para chamar de pai, é porque ele está dizendo, eu já te considero como filho. Se eu te falo para orar e dizer, Pai nosso, que é naquela palavra, quando o Senhor diz, manda fazer a oração, se ele manda chamar de pai, é porque na mesma hora está dizendo, fala pai, porque eu já te considero como filho, aleluia. Se está na perseverança, está na obediência, e se está na obediência, está como família do Senhor. Ei, para encerrar, Deus está dizendo, se torne família do Senhor, continue sendo família do Senhor, para que Deus alcance os seus familiares. Daqui a pouco não será só você, mas será toda a tua casa sendo família do Pai, sendo família de Deus. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus, aleluia. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Chega mais perto, chega mais profundo, mais perto do Senhor hoje. Vai mais profundo na tua adoração, fale com Deus. Aleluia. Pode ir na batalha, o que for, não sei que forma você chegou aqui hoje, não sei o tamanho da tua luta, mas você é alguém na mesa dele. Você é alguém que o Senhor apontou para ti hoje e mandou te lembrar que você é alguém da família dele. Você é alguém que está obedecendo, ainda que possa estar chorando, está difícil, está em batalha, mas você é alguém, oh aleluia, alguém que está na perseverança, alguém que está, amados, na persistência com Cristo.
Alguém que está chorando, mas está prestes a conquistar a vitória. Alguém que está chorando, mas está nos pés do Senhor. Alguém que está passando em batalha, mas acredita em coisas maiores. Alguém que crê que o Senhor tem coisas maiores para fazer. Alguém que está crendo que, como faz parte da mesa do Senhor, daqui a pouco vai ver e vai declarar e vai contemplar e testemunhar coisas maiores que o Pai a preparou. Coisas maiores que o Senhor a preparou para ti. Feche seus olhos, fale com o Senhor, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Abre o teu coração para Deus. Abre o teu coração com o Senhor. Fale com Ele. Fale com o Senhor, aleluia. Bendito é o nome do Senhor, Pai. Tu és santo. Vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra mim. Deixa o Senhor abrir o céu nessa noite. Deixa o Senhor abrir as portas. Deixa o Senhor dar livramento. Deixa o Senhor libertar. Oh, aleluia. Abre o céu, Senhor. Abre o teu coração para Ele. Parece que a dor é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Deus me chamou para viver Declare isso, irmãos. coisas maiores. Isso, declare isso nessa noite. Deus me chamou para viver Coisas maiores. Comece a contemplar coisas maiores para a tua vida. Comece a contemplar aquele ente querido vindo da presença. Comece a contemplar Deus fazendo coisas maiores. Aleluia. Comece a contemplar o sonho. Coisas maiores. Não vai terminar assim. Eu sei que Deus Ele tem mais. pra mim. Abre o teu coração, irmãos. Fecha os seus olhos, mas abre o teu coração para Deus. Fale com Ele. Declare isso nessa noite. És alguém da mesa do Senhor. Sei que Deus Aleluia. Declare nessa noite, irmãos. parece que agora é mais difícil de lutar, mas eu já fui tão longe, não dá mais pra voltar. Manda suas mãos para os céus e declare. Para viver. Coisas maiores. Isso, declare, irmãos. Pisa hoje desse problema. Para viver. Pisa hoje dessa situação. Declare vitória e profetiza sobre a tua vida. Deus me chamou Aleluia, aleluia, Jesus. para viver. Coisas maiores, Deus. Aleluia. Deus me chamou Para viver. coisas maiores. Somente creia. Somente creia. Toma posse. Recebe do Senhor nessa noite. Oh, aleluia. Toma posse, irmãos. Toma posse daquele que tem persistido. Se você é aquele que tem lutado, Ele sabe o momento certo. Ele sabe a hora certa de fazer. Só persista. O maior privilégio é que você faz parte da mesa do Senhor. E não importa o tempo da luta, não importa o tempo da batalha, o Senhor honra aquele que persiste. O Senhor faz no tempo certo. Ele está cuidando. Ele está movendo. Ele está trabalhando. Ainda que você não vê, Deus está visitando. Aleluia. Eu te chamei para viver coisas maiores. Deixa o Senhor falar contigo. Eu te chamei para viver coisas maiores, maiores, maiores. Eu te chamei para viver coisas
Senhor te chamou para viver. Recebe, toma posse da parte do Senhor. Toma posse do que Deus está fazendo. Toma posse do que Deus está entregando. Ele cuida dos seus. Ele sabe o momento certo para viver coisas maiores. Abra suas mãos em nome de Jesus. Abra suas mãos essa noite. Em posição de receber algo da parte do Senhor. Oh Deus, Tu és poderoso. Tu és maravilhoso, Senhor. O Senhor nos diz nessa noite que o Senhor cuida. O Senhor guarda, Pai. O Senhor é que está no controle sobre aqueles que estão na peleja, daqueles que estão na batalha, daqueles que estão seguindo, daqueles que mesmo sabem que não é fácil, mas não te deixa, aqueles que sabem que é luta, mas não para, aqueles que sabem que o caminho é árduo, mas jamais quer desistir. Aleluia! Deus cuida dos seus. Deus está cuidando dos seus. Toma posse. Toma posse. Deixa Ele visitar nessa noite. Deixa o mover dele. É Ele que te capacita. É Ele que te dá força. Só deixe ser levado à presença dEle. Só deixe ser levado à presença do Senhor. Só deixe ser levado mais profundo. Aleluia. Se você ainda não se entregou, se entregue. Se entregue na presença do Senhor. Muitas das vezes só falta primeiro Ele fazer contigo para fazer na tua casa. Tem coisas que Ele falta só concretizar na tua vida, para concretizar dentro do teu lar. Às vezes está difícil o sentimento de estar só na presença do Senhor. Espere. Você não sabe, mas o Senhor está te levantando como testemunho, como o maior testemunho dentro do teu lar. O Senhor quer te apresentar nessa noite como alguém da mesa dele. Pode ser a pior luta difícil. Você pode estar passando situação que te faz chorar, mas o Senhor nessa noite está te apresentando como você não é qualquer um. Pode estar difícil, mas você está na mesa com o Pai. Você é aquele que o Senhor está apontando nessa noite. Tu és meu. Tu és minha. Tu és filho. Você se posicionou como filho. Já não é mais só criatura. Aleluia. A tua obediência te posiciona como filho. A tua obediência te posiciona alguém que o Senhor aponta para te mostrar como um testemunho vivo do Senhor, de que vale a pena buscar. Você não está entendendo o porquê das batalhas. É porque o Senhor precisa apresentar alguém que luta, que persiste, alguém que tem garra, alguém que está com as mangas arregaçadas para vencer. Um soldado que o Senhor conhece. Ele quer mostrar o guerreiro e a guerreira que tem. O Senhor no momento certo, Ele só precisa de alguém para mostrar que vale a pena. Naquele dia, aquele alguém era os discípulos, que talvez estava sentindo pesado, mas viu o Mestre, viu o Pai, aleluia. Viu aquele que era perfeito, que é perfeito, santo. Viu o dono dos milagres apontar para eles e dizer: esses são da minha mesa. Calme, espere. Você é um testemunho do Senhor.
O Senhor está te apresentando como vale a pena servir Ele. Ele está mostrando você como exemplo. Você está sendo um exemplo, primeiramente, dentro da casa. O Senhor está te fazendo como exemplo, primeiro dentro do lar. Espere, há um mover primeiramente. Primeiramente, oh, aleluias. Tem muitos que precisam ver para crer. E você está sendo um instrumento na mão do Senhor. Um instrumento que Deus está moldando, fazendo. Um instrumento que vai refletir tamanha presença para aquele que era incrédulo, para aquele que ainda não quer ver, mas olhar para ti verá a face do Senhor. Olhar para ti verá que vale a pena buscar. Em olhar para você, vai entender que vale a pena estar na presença de Deus. Aleluia. Levanta as suas mãos para o céu. Nós tomamos posse, Senhor. Nós tomamos posse da Tua graça, do Teu poder. Nós tomamos posse do Senhor nessa noite. Que no nome de Jesus, Pai, a Tua presença e o Teu poder possam estar renovando vidas aqui hoje. Porque maravilhoso é ainda a gente ouvir o Senhor dizer: a tua igreja é uma igreja que faz parte da mesa do Senhor. E daqui a pouco verão, Senhor, as maravilhas do Senhor se cumprindo sobre a vida deles. Feche as suas mãos, diga: eu recebo, eu tomo posse para a glória de Deus. E glorifica bem forte o santo nome do Senhor pela sua vitória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Abre os teus olhos em nome de Jesus. Amém, amados? Quem crê naquilo que Deus falou nessa noite? Glória a Deus. Fique em paz. Você é alguém da mesa dele. E Deus só está te mostrando, te colocando como um testemunho de que vale a pena. Pastor, mas ninguém não precisa que pessoas acreditem em ti. O Senhor te escolheu e te chamou. O Senhor te separou para ser um exemplo. E principalmente dentro da tua casa, no seu lar, sobre os entes queridos. Muitos querem buscar o Senhor quando vê o que o Senhor pode fazer. E aonde eles verão isso, o que o Senhor pode fazer? Sobre a tua vida. É sobre a sua vida que verão o que o Senhor faz. E se voltarão e se buscarão a Deus pela tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos para casa abençoados. Pega tudo nas vossas mãos em nome de Jesus. Domingo do encontro com Deus. Venha buscar a presença do Senhor. Para nós vamos estar adorando e buscando o Espírito Santo do Senhor nesse domingo. Amém? Um renovo do Espírito Santo de Deus. Essa casa será pequena para a glória do Senhor, que vai tomar aqui esse lugar em nome de Jesus. Amém? Pega tudo nas suas mãos. Pastor, eu trouxe o meu dízimo, uma oferta. Pega nas suas mãos. Lá na porta vai estar o gasofilar, está a serva do Senhor com envelope, se você desejar, em nome de Jesus. Amém? Domingo estaremos de volta no mesmo horário, adorando e exaltando o santo nome do Senhor. Levando tudo para o céu. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Somente agradeço o Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua presença, pelo teu poder, pela tua palavra, por tudo que o Senhor Deus fez e por tudo que o Senhor falou aqui nessa noite. Que a tua graça, o teu poder possa acompanhar, Senhor, a tua igreja até o lar, a casa deles. Mesmo antes, receba os donativos, esse dízimo, essa oferta, essa ajuda para a tua casa. Esse que trouxe uma ajuda, ou esse mesmo esse que já dizimou, já ofertou, o Senhor fez um voto. Em nome de Jesus, prospera, abençoa, abre as portas e janelas do céu. Esse meu Pai que talvez porventura hoje não trouxe nada e busca uma condição, busca uma porta aberta, abre as portas, Senhor. Repreende todo o mal contra essa vida. E no nome de Jesus, prospera. Prospera, Senhor. Enche os celeiros da tua igreja de certa forma, Pai, que eles venham prosperar, Pai, de certa forma que serão bênção para a vida do próximo, em nome de Jesus. Leve eles para casa em paz, guardados e abençoados. Dê a eles, meu Pai, um final de semana